Não dá para negar que hoje o noticiário está tomado pela expressão fake news, as famosas falsas notícias que circulam pelas redes sociais, e não há dúvidas de que elas se constituem em um grave problema, visto que podem induzir pessoas ao erro nos negócios e na vida, fazendo com que elas muitas vezes percam seus empregos, seus empreendimentos, a família os abandone, tudo por causa, por exemplo, de uma falsa acusação de estupro, racismo, homofobia, da distorção de uma fala ou mudança de contexto em uma entrevista escrita, ou pior ainda, da manipulação da mesma através de uma edição de áudio ou de vídeo. Em países onde a liberdade de expressão não costuma ser preservada quando os socialistas chegam ao poder, é bastante comum a divulgação de informações mentirosas para dizer que a democracia e as instituições seguem funcionando perfeitamente e a vida da população é maravilhosa, como acontece muito em Cuba, na Coreia do Norte e mais recentemente na Venezuela. Em outros, onde o totalitarismo típico do socialismo ainda não se consolidou totalmente, as fake news costumam ser utilizadas num processo conhecido como política de destruição de reputações, quando se faz uso sistemático de notícias falsas e mentirosas com a clara tentativa de construir uma falsa imagem dessa pessoa, evitando, por exemplo, a sua provável eleição para presidente da República, ao tentar colar rótulos como nazista, machista, fascista, homofóbico, se é que você me entende, ou então as inúmeras tentativas de desqualificar o presidente americano Donald Trump ao falar sobre bobagens como seu cabelo, como se comunica com a população através do seu Twitter, ou a forma como ele pega ou não na mão da sua esposa. Enquanto esteve no poder, o Partido dos Trabalhadores chegou a ter inclusive uma lista de personas não gratas, que eram constantemente atacadas pelas notícias falsas, gerando processos e respostas na justiça, como aconteceu algumas vezes com Danilo Gentili, por exemplo. Não há dúvidas de que as falsas notícias devem ser combatidas, embora aqui no Brasil, claramente o que acontece é um processo inverso. Mas existe um fator que poucas pessoas dão a devida importância e que certamente é um impulsionador das mentiras que muitos jornalistas compartilham por aí. E ele se chama Hidden News. As notícias escondidas nada mais são do que a ocultação consciente e descarada de uma informação que pode alterar drasticamente o contexto de algo ou de alguma coisa. Um exemplo que está circulando bastante nas redes sociais nos últimos dias envolve a credibilidade dos tais checadores de notícia. A grande maioria deles optou por bloquear ou dificultar o acesso público aos seus perfis pessoais nas redes sociais, de forma que nós, o público, ou seja, aqueles que serão informados por eles sobre a veracidade ou não das informações e notícias, não tenham acesso, por exemplo, às suas predileções políticas, candidatos em que votaram ou fizeram campanha nas últimas eleições e suas opiniões sobre segurança pública e criminalidade, legalização de drogas e aborto. Ou seja, como é que eu vou saber se realmente essa pessoa é idônea o suficiente para dizer para mim se eu devo ou não acreditar nela? Ou se seus critérios de verdade e mentira não estão intimamente ligados com suas ideologias partidárias? Talvez o principal perigo das notícias escondidas esteja no fato de que, diferente das fake news, que podem ser desmentidas, as hidden news não oferecem essa possibilidade. Afinal, ninguém tem a informação. Mais ou menos como a Rede Globo e seus tentáculos tentam fazer insistentemente com Jair Bolsonaro, não informando que grande parte das pesquisas de opinião o coloca em larga vantagem na corrida presidencial. Ok, eu tenho sim uma certa restrição com as pesquisas de intenção de voto, ainda mais depois de todos os erros que cometeram nos últimos pleitos. Mas, você lembra como antes da prisão do Lula, toda semana, ou no máximo a cada 15 dias, os programas jornalísticos da emissora faziam questão de noticiar pesquisas que sempre apontavam o maior ladrão da história desse país como o líder na intenção de votos? E agora, de repente, ao longo das últimas semanas em que este senhor está encarcerado, as pesquisas desapareceram?
Meio estranho, não é? A Globo News chegou ao ponto de fazer um programa inteiro falando dos possíveis presidenciáveis, seus perfis e mal citou Bolsonaro. Se isso não é ocultar deliberadamente uma informação, alguém, por favor, me explica o que é. Liberdade de expressão é um valor inegociável. E assim como muitos jornalistas desejam sua manutenção para que possam exercer sua profissão, nós, o povo, também queremos, para podermos nos manifestar e compartilharmos nossas opiniões. Entretanto, para que possamos formar as nossas opiniões, precisamos ter acesso sempre à verdade dos fatos, e não apenas aquilo que você, só porque tem um diploma conquistado em uma das muitas universidades doutrinadoras de comunicação, acha que eu posso ou não saber. Portanto, amigo jornalista, antes de querer se fazer de vítima de um discurso de ódio completamente inexistente, primeiro, preocupe-se em não omitir, não mentir, não distorcer informações, não manipular dados e, acima de tudo, não subordinar em favor de interesses pessoais ou partidários o direito de todos os cidadãos à informação.